Olá, pessoal. Vamos avançando então aqui no nosso pequeno curso Noções de Engenharia de Tráfego. Nesta parte 4, a gente vai ver então sinalização viária. Vamos começar com sobre a organização do trânsito no Brasil. Existe aí uma lista de atividades que podem ser exercidas pelos órgãos de trânsito no Brasil, né? A reunião dos órgãos de trânsito é chamado de Sistema Nacional de Trânsito, que atualmente fica subordinado ao Ministério das Cidades. Quadro com a divisão das várias instâncias do Sistema Nacional de Trânsito. Então a gente tem a instância federal, estadual e municipal. Na instância federal, temos o Conselho Nacional de Trânsito, né, um órgão consultivo que faz alterações, aperfeiçoamentos, etc., inclusões no Código Nacional de Trânsito a partir das resoluções que ele publica. O órgão executivo, bom, esse slide foi feito em 2016, vocês me desculpam, não atualizei, mas agora o órgão executivo se chama Senatran, não é mais Departamento Nacional de Trânsito, mas é uma secretaria, então ficou um S no lugar do D, é o Senatran. E o órgão executivo rodoviário é o DENIT. Aí tem os agentes de fiscalização, né, que varia conforme a instância. Tem os órgãos julgadores de recursos de infração, que são as JARIs, né? E no nível municipal é onde ficam os órgãos de trânsito, conforme aqueles que a gente viu no começo da primeira parte, né? Eu citei a CT do Rio, a BH Trans e assim por diante. Bom, quando esse slide foi feito, tinha 1.600 mais ou menos componentes do Sistema Nacional de Trânsito. Hoje é muito mais, né? Porque os municípios foram criando seus órgãos de trânsito e aí foi expandindo, mas essa estrutura basicamente permanece, tá? Muito bem. O Conselho Nacional de Trânsito ele é composto por representantes dos ministérios, desses ministérios que estão listados aí, né? E aqui vem aquilo que eu disse, né? O instrumento que o CONTRAN usa para ampliar ou modificar as leis de trânsito são as resoluções que saem no Diário Oficial da União e têm valor nacional a partir da data que a própria resolução traz como a válida para aquelas alterações estarem vigentes, né? A gente vai ver mais para frente a questão dos manuais de sinalização, que na época eram publicadas pelo Denatran, hoje já não é mais, porque o Denatran, como eu falei, acabou de mudar, né? Faz pouco tempo que mudou. Então vamos entrar na questão da sinalização. A sinalização de trânsito é um conjunto de códigos ou de sinais, né? Eu sempre digo o seguinte: o motorista, ele, quando está conduzindo seu automóvel, seu caminhão, seja lá qual for o veículo, ele tem que tomar muitas decisões simultaneamente, né? Ele tem que prestar atenção na paisagem, ele tem que prestar atenção na informação do veículo, né? Velocímetro e etc. Muda, hoje em dia nem tanto, mas muda de marcha, porque tem muito carro automático agora, mas freia, está ouvindo o rádio, abaixa o vidro, liga o ar, ou seja, toma um monte de decisões a cada segundo. A gente nem se dá conta, né? Que toma tantas decisões assim. Mas o fato é que elas acontecem e o que a gente quer é que o motorista preste total atenção na condução do veículo, porque se ele se distrai por qualquer motivo, aquele lapso de tempo pode significar um sinistro, onde pode
ter vidas envolvidas, né? Risco de vida, ferimentos graves. Então, gente, a sinalização de trânsito ela tem que ser de uma forma que ela tome o menor tempo possível do motorista para que ele receba a informação, processe e reaja adequadamente, né? Então, existem algumas regras para que isso aconteça, para que a sinalização de trânsito não tome um tempo excessivo do motorista. Porque a gente não quer isso, a gente quer reações automáticas, né? A primeira regra é essa correspondência bionívoca que a gente está vendo nesse esquema aí. Para cada sinal de trânsito escolhido, tem um significado correspondente. Uma, um sinal para um significado para cada sinal é uma correspondência, por isso que é chamada bionívoca, né? Não dá para ter dois sinais significando a mesma coisa ou um sinal com dois significados, porque isso é o princípio da confusão, da dúvida do motorista, a gente não quer que isso aconteça, tá? Então, a gente tem um exemplo aqui, né? Esse sinal, que é essa placa redonda aí com um recortado, tem o significado de proibido estacionar. Toda vez que o motorista vê uma placa dessa, ele sabe que o significado é esse, proibido estacionar. E se alguém quiser informar para o motorista que ali é proibido estacionar, ele vai usar esse sinal. Então isso é uma coisa básica, fundamental, mas que se não for aplicada vai causar problemas, né? Além disso, além dessa regra, existem os princípios da sinalização. A gente vai ver um por um, mas a verdade é que esses princípios são a coisa mais importante para um engenheiro de tráfego, um técnico na área. Porque o resto, que é a elaboração de projetos, é uma coisa relativamente simples. Os manuais trazem todas as informações. Agora, o que a pessoa precisa ter muito sólida é dominar esses conceitos, esses princípios. Eles são simples, são básicos, mas nem sempre eles são cumpridos. Então, a gente vai ver um por um, que é para deixar assim, bem claro que é isso que é o mais importante. Tá? O entendimento de um bom projeto passa por entender esses princípios. Um bom projetista domina isso. Tá? Então, vamos lá. Então, os princípios, vamos um por um. Primeiro deles, a legalidade. Toda sinalização tem que estar respaldada pelo Código de Trânsito e pelos, no caso, a legislação complementar são, entre outras coisas, os manuais oficiais, né? Existe um artigo no Código, o artigo 1, melhor dizendo, acho que, se eu não me engano, no terceiro parágrafo lá, diz que os órgãos de trânsito respondem objetivamente por danos causados por sinalização incorreta ou inadequada. Não é bem com essas palavras, mas significa o seguinte: se a sinalização for colocada de forma a desobedecer o código, em última instância o projetista pode ser responsabilizado por aquilo, tá? Então, não há muito espaço para você inventar, não. Você tem que seguir o que está no código. É uma lei nacional, né? Então, a primeira obrigação do técnico é saber se aquilo lá está previsto no código ou nos seus complementos, né? Padronização. Eu acabei de dizer, né? A gente precisa que o motorista reaja automaticamente, gaste o menor tempo possível para reagir à sinalização. E para que isso aconteça, tem que ter um padrão, né? As situações iguais, semelhantes, têm que ser sinalizadas sempre com um critério semelhante, né? Não dá para você esperar uma reação do motorista numa sinalização na cidade A e na cidade B usarem de outra forma, né?
Ou então, na mesma cidade, num bairro você usa a sinalização de um jeito, no outro bairro do outro, né? Isso é uma forma de causar problema de entendimento, e o problema de entendimento pode resultar num sinistro. Então, padronização é essencial, é um princípio, né? Suficiência. Gente, a analogia que eu faço, me desculpem se não for muito apropriada, mas para mim ela é clara. A sinalização, ela está lá para resolver um problema, né? Ali existe uma doença, vamos dizer assim. Quando você vai no médico e ele te dá um remédio, se ele der uma dose insuficiente, não vai resolver o seu problema. Agora, se você tomar uma dose excessiva, pode ser que você fique pior do que já estava. Então, a sinalização é mais ou menos por aí. Falta de sinalização pode causar problemas. Excesso de sinalização também. O problema do excesso de sinalização é torná-la vulgar, é fazer com que ela fique perdida no meio da paisagem urbana e perca sua força, né? Infelizmente, existe como é que eu diria, essa tentação, dos técnicos em reforçar, né, entre aspas, a sinalização, colocando mais do que o necessário. Isso não funciona assim, gente. Os manuais trazem a quantidade necessária, é aquilo que tem que ser utilizado, né? Casos excepcionais são exatamente isso, excepcionais, né? Não é para todo lugar ser cheio de sinalização, porque tem aquela questão que eu acabei de falar, né? Você perder a força da sinalização. Clareza. A mensagem não pode gerar dúvida na cabeça do motorista. Ele não pode ficar pensando muito tempo para reagir. Esse tempo adicional que ele está levando para reagir pode ser a diferença entre uma condução normal e uma fatalidade, um sinistro. Então ele tem que olhar, entender e reagir. Coisas rápidas, simples e claras, né? Precisão e confiabilidade. O motorista ele tem que acreditar naquilo que você está falando. Se você diz que aquela curva é fechada por meio de um sinal, o motorista tem que encontrar uma curva fechada, né? Se você indica um determinado caminho e aquele caminho está errado ou está incompleta aquela indicação, o motorista vai começar a não prestar mais atenção, ele vai perder a confiança na sinalização e aí você vai ter um prejuízo. O motorista vai deixar de notar a coisa mais importante que tem ali, né, que é a sinalização para ele poder conduzir corretamente o seu veículo. Bom, não só essa, mas todos esses princípios parecem ser muito simples e por que será que eu estou ressaltando que isso é tão importante, né? Porque a gente vê que na prática não existe uma aplicação constante de tudo isso, né? Visibilidade e legibilidade, que deveria ser uma coisa óbvia, muitas vezes não é. A gente vê sinalizações bloqueando outras sinalizações, sinalização colocada atrás de obstáculos, ou então a árvore cresce, tampa a sinalização e ninguém se importa. Então, a distância, a desobstrução, tudo isso tem que ser feito com cuidado. O manual, por exemplo, todos os manuais trazem as distâncias de visibilidade. Tem que ser respeitadas. Não é para colocar onde você acha melhor, né? Onde é o local certo, onde o manual diz que é para ser colocado, né? E manutenção e conservação. Outra coisa que eu falava, né, frequentemente nas aulas, né? A sinalização tem sempre que estar do jeito que ela estava quando foi colocada, quando foi inaugurada, vamos dizer, né? Não adianta você colocar uma placa num belo dia, ela está lá novinha, limpa, bonita, e passar o tempo ela vai ficando suja, ela sofre vandalismo e tal, e ninguém faz nada, ela fica lá
ou então ela vai perdendo a cor, né? Vai perdendo a visibilidade. Você não pode contar que os motoristas passando ali uma vez, eles já vão guardar que ali, por exemplo, é parada obrigatória e não vai olhar mais para a placa. Não é isso. Primeiro que a sinalização tem que estar lá porque é uma questão legal. E outra que os motoristas variam. Então, a manutenção e a conservação é essencial, é uma tarefa da operação garantir que a sinalização esteja sempre em bom estado. Como eu falei, o ideal é que ela sempre esteja como se ela fosse tendo sido colocada no dia anterior, para garantir que ela seja visível, que ela cumpra o papel. Se ela está ali, é porque ela era necessária. Então ela tem que ser visível sempre, não só placa, qualquer tipo de sinalização, tá? Bom, gente, esses são os princípios. É isso que é importante, né? Não adianta você se deter em observar apenas a metade dos princípios. Você tem que ser cumpridos integralmente. Os 7 princípios, todos têm o mesmo peso, a mesma importância, né? Se um deles falhar, já pode ser que o seu projeto seja comprometido, desculpa, a mensagem que você queria passar não seja passada, as reações que você esperava dos condutores ou dos pedestres não seja aquela esperada, porque a sinalização pode ter sofrido algum problema, tá bom? Então é isso. Vamos avançar. Então, gente, a sinalização de trânsito ela tem uma ordem, uma prioridade, né? A primeira coisa a prioridade máxima é o Código de Trânsito. O Código de Trânsito ele não tem muitas regras de sinalização. Ele traz mais as regras gerais. Por exemplo, circular pelo lado direito da via. Né? Ali é o capítulo, acho que o capítulo 3 do Código, regras de condução dos veículos, né? Normas e regras de condução dos veículos. O anexo 2 do código, ele traz a sinalização, mas de um jeito superficial, ele só apresenta, né, a sinalização. Não dá para fazer projetos baseados só no anexo 2 do código. Tá? Depois do código, então, eu acabei de falar, tem o anexo 2, que tem algumas definições, algumas normas, mas não é suficiente. Ali traz as placas, traz as pinturas de solo existentes, mas é pouca coisa. Os semáforos, por exemplo, o anexo 2 tem 2 páginas só, né? Então não dá para fazer, por exemplo, projeto de semáforos baseado no anexo 2. Então, o que a gente faz? Né? Usa os manuais do Senatran. Né? Eu vou mostrar para vocês os manuais e como obtê-los. Os manuais brasileiros de sinalização são muito bons. Né? Eles trazem todas as informações que vocês precisam para fazer projetos. E manual, gente, não é uma coisa para ser decorada. Né? Inclusive é um risco você decorar, porque se você decorou errado, você vai fazer um projeto errado. Manual é para ser consultado, para estar à mão, né? Para toda vez que você vai fazer um projeto de sinalização, ele te ajuda ali com as dimensões, com os tipos de sinalização disponíveis e assim por diante. Só 2 exemplos do descumprimento daquelas questões, daqueles princípios que eu falei. Por exemplo, esse caso, essa placa que estava colocada há uns anos atrás numa rodovia aqui do estado de São Paulo, ela não existe mais, né? Não a rodovia, a placa. Essa placa não existe, não existe no código. Essa placa foi inventada, né, gente? Se vocês procurarem tanto no anexo 2 quanto nos manuais, vocês não vão encontrar. E ela estava lá na rua, né? Então estava desobedecendo o princípio da legalidade.
E, gente, isso não aconteceu espontaneamente, né? A placa, jogaram uma semente de placa lá e a placa nasceu. Não. Teve um projeto, a placa teve que ser fabricada, e paga, o suporte teve que ser pago, alguém foi lá e recebeu para colocar a placa nesse lugar. Teve um projeto, né? E uma placa que não existe no código. Então, é, qualquer problema que ela pudesse causar para algum usuário poderia ser responsabilidade do órgão de trânsito que, em última instância, colocou essa sinalização lá. Tá bom? Questão, questão importante é que existe uma camisa de força para você não poder criar grandes mudanças na sinalização. Mas ela não é tão forte assim, né? Existe uma brecha no código que abre para que os órgãos de trânsito criem sinalizações novas. Por exemplo, a gente está vendo aí a travessia de pedestres em diagonal que foi feita em São Paulo, assim como hoje em dia tem a motofaixa, né? São coisas que não estão previstas nos manuais, no código, nem nada. Mas, se o órgão de trânsito fizer uma solicitação para o CONTRAN, encaminhando um projeto e explicando tecnicamente para que ele serve, o CONTRAN pode autorizar o caráter experimental daquela utilização. E aí, caso o órgão de trânsito comprove que a sinalização cumpre o seu papel, atinge o objetivo inicial imaginado lá, o CONTRAN pode autorizar que ela passe a ser oficial. Então ele publica uma resolução lá e a sinalização passa a existir. Então, é possível, mas tem que cumprir um rito que é um rito técnico, porque não dá para sair inventando sinalização que nem a gente vê. Existe assim muito amadorismo nessa área, né? As pessoas acham que podem sinalizar do jeito que a cabeça delas manda, e não é assim, né? Então tem essa possibilidade de criar novas sinalizações. Vamos ver um outro exemplo de sinalização que tem problema dos princípios. Essa já é uma sinalização oficial, né? Ela está no código. E ela significa, né, imagino que todos vocês saibam, dê a preferência. Só que ela não é uma sinalização intuitiva, né? Se você mostrar isso para quem não conhece nada de sinalização de trânsito, ela dificilmente vai falar, essa placa, pelo jeito dela, deve ser alguma coisa em termos de dar a preferência. Então, o próprio símbolo oficial, ele peca pela falta de clareza. E isso não é só uma opinião minha, são fatos que comprovam, né? A gente encontra no Brasil inteiro coisas desse tipo, né? A placa com a inscrição embaixo, dê a preferência. Ou seja, nesse caso, como o símbolo, o sinal, não foi claro, o significado tem que ser inserido na placa, na sinalização, né? Então, não é um sinal eficiente. Mas já está consagrado, dificilmente vai ser mudado. Mas é só um exemplo de que, às vezes, mesmo a sinalização oficial tem algum problema em relação aos princípios, tá bom? Quem não pode ter problema são os técnicos. Os tipos de sinalização são esses que a gente está vendo aí: a sinalização vertical, que são as placas, a horizontal, que é a pintura de solo, a semafórica, e tem outros tipos também que eu vou mencionar rapidamente. A sinalização vertical, ela tem 3 famílias, né? Placas de regulamentação, de advertência e de indicação. As placas de regulamentação são aquelas que mandam ou obrigam, né, proíbem ou obrigam você, o condutor, o pedestre, né, a fazer coisas, né? A advertência não, ela serve como um alerta, como um aviso de perigos que podem ser perigos permanentes ou eventuais. Por exemplo, curva perigosa é um perigo permanente.
Eventuais é animais na pista. Não é certeza que ali na frente vai ter um bicho no meio da pista, mas pode ser que tenha, então fica com cuidado, tenha cuidado. E as placas de indicação é uma família bem grande, tem muitos exemplos. Vamos ver isso daqui rapidamente. Eu não vou, gente, não tem sentido, né, eu debulhar os manuais aqui com vocês. Como eu disse, o manual é uma fonte de consulta, né? O importante é saber que eles existem. Teve alguns manuais que foram impressos, mas a maioria não está disponível em arquivos eletrônicos, né? Esses manuais, os de vertical, por exemplo, uma coisa muito importante que tem neles é das dimensões das placas nos detalhes, de modo que os fabricantes de placa possam fazer todas as placas da mesma forma. E não ficar variando o caminhão numa placa de um jeito, na placa do fabricante B é um pouco diferente, não. O manual traz o desenho em escala com todas as dimensões em nome da padronização, né? É muito importante isso. Além disso, é lógico, o manual traz todas as dimensões de afastamento, de distância, de altura, etc. São manuais muito completos, como eu falei. Então, esse é o de sinalização vertical de regulamentação. Este é o de sinalização vertical de advertência. Né? Eles têm a mesma estrutura e são, assim, como todos, eles são bastante interessantes, bastante completos. São guias para se fazer projetos de sinalização. Aqui é o manual de sinalização de indicação. Então, olha quantas famílias tem. Tem placa de identificação, placa de orientação de destino, placas educativas, placas de serviços auxiliares, placas de atrativos turísticos e placas de postos de fiscalização. Então, são manuais que têm que ser seguidos, não dá para inventar. Esse é o manual de sinalização horizontal, né? As pinturas de solo, faixa de pedestre, linha de retenção e assim por diante. Esse é o manual de sinalização semafórica, né? Todos os manuais eles são publicados por meio de resoluções do CONTRAN. Né? Sai lá a resolução e sai o texto do manual. Depois ele é formatado em PDF para você poder baixar e, se quiser, até mesmo imprimir. Né? E aqui são os demais dos outros tipos de sinalização. Né? Tem o manual dos dispositivos auxiliares, né? Que são, aqui a gente está vendo alguns, o cone, as taxas, taxões. O manual de sinalização temporária, entre eles o manual de obras, né? Sinalização para as obras viárias. O manual de sinalização cicloviária, essa é outra coisa que tem que respeitar. Não dá para sair fazendo ciclovia ou ciclofaixa do jeito que acha mais bonito, né? Tem que seguir o manual. E o volume 9 é o de cruzamentos rodoferroviários. Pessoal, esse retângulo roxo aqui é o link para a página que permite o download de todos os manuais que eu citei, tá bom? Então é isso. Fazer projetos, como eu falei, não é nenhum bicho de outro mundo. A não ser talvez um pouquinho a sinalização semafórica, que requer um pouco mais de cálculo. Mas o resto é uma coisa, com o manual do lado, vai tranquilamente. Agora, o fundamento é aquele início da aula que a gente viu hoje, tá bom? Dessa parte aqui. Esse daqui, então, é o final da conversa de hoje, de hoje não, né? Não sei quando vocês vão ver, mas da parte 4. E a próxima parte é a última, a parte 5, a gente vai ver alguma parte conceitual aí da engenharia de tráfego e vai finalizar esse pequeno curso de noções de engenharia de tráfego. Muito obrigado, até mais.